Pronto. Vocês respondam no chat, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem do conteúdo, reiterando aqui, é só colocar no chat que no final eu respondo aos questionamentos de vocês, tá bom? Ou se quiser anotar também no caderninho, um bloquinho de anotações, vocês anotam também, e a gente vai tirando as dúvidas conforme elas surgirem, tá? Eu resolvi fazer essa estratégia porque vocês não se colocam tanto assim na aula, apesar que eu vou pedir a participação de vocês em alguns momentos, mas a gente consegue fluir mais, tá bom? Até em detrimento do nosso tempo aqui, que não é um tempo muito longo. A gente tem até às 4h30 para falar do nosso conteúdo, tá certo? Beleza? Vou colocar aqui, ó. E perguntas. Vocês vão colocando aqui, tá certo? Então, quem tiver aí com a possibilidade de abrir o slide, por favor, faça. Eu não vou abri-lo, porque eu prefiro, assim, conversar como se eu tivesse em sala de aula, né, com vocês. Fica muito mais interessante e eu consigo ver os rostinhos de vocês enquanto eu falo também, tá bom? Então, vamos lá. O nosso conteúdo hoje, pessoal, é tratando sobre o contexto demográfico do Brasil. A gente já tinha falado um pouco sobre essa questão de demografia, ao tratar das correntes demográficas, das teorias demográficas, né? E agora a gente vai tratar da questão demográfica, do quantitativo populacional, de como se dá a questão dos imigrantes e emigrantes dentro do nosso país, tá certo? Então, o nosso conteúdo desse 6º módulo, iniciando o nosso 3º trimestre, é o contexto demográfico no Brasil. Então, como um dos primeiros pontos, né, para a gente poder colocar aqui, é justamente a questão do Brasil como um país de imigrantes e de emigrantes, né? Que é uma dúvida que sempre surge, né? Quando a gente fala de imigração e emigração. Calma lá que a gente vai chegar, tá certo? Então, quando a gente trata desse conteúdo, imigrante e imigrante, como é que a gente enxerga o panorama histórico nisso, né? Ao longo de algumas décadas, né, na passagem ali dos séculos XIX para o século XX, a gente teve uma intensa imigração no país, né, com a chegada dos estrangeiros, ou seja, imigração com a chegada de milhões de estrangeiros, ou seja, muitos estrangeiros chegaram ao Brasil e por isso nós chamamos eles de imigrantes, beleza? Anota aí para não esquecer. Já lá na segunda metade do século XX, esses fluxos, eles praticamente se extinguiram, né? Ou seja, não havia tanta imigração, havia mais aquela migração pendular de viagem, né? Que a gente vai, passa um mês fora e retorna, ou aquela migração para quem está ali na Europa, que tem uma facilidade maior de se deslocar entre um país e outro nos finais de semana, né? Porque eles conseguem fazer isso em relação à rota aérea deles. Então, aqui, falando de Brasil, lá na segunda metade do século XX, esses fluxos, eles praticamente se extinguiram, tá? Então, recentemente, né, bem recentemente mesmo, a gente assistiu novamente à chegada de novas levas de imigrantes aqui no nosso país. Estima-se que ali em meados de 2010, havia cerca de 690 mil imigrantes no Brasil, o que é uma quantidade bem significativa. Por quê? Porque a gente está chegando na casa de 1 milhão de indivíduos que saíram de seus países, né, e vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida, de trabalho e de oportunidades, né? Então, toda vez que a gente falar de imigração, é aqui no nosso contexto, tá? Para vocês entenderem melhor e não esquecerem. Pessoas que estão em outro país e vêm para o nosso país, tá certo? E aí você pode usar essa mesma fórmula que eu estou falando aqui para outros países. Então, os imigrantes e migrantes são aqueles que chegam no nosso país. Então, ali, em meados de 2010, a gente já tem uma quantidade bem significativa de pessoas, de populações das mais diversas partes do mundo que vinham, né, de seus países para o nosso país. E aí, até coloquei uns exemplos para vocês nos slides,
falando sobre os pomeranos, né, que se estabeleceram ali nas colônias do Espírito Santo, estado do Espírito Santo, que fica ali no eixo Rio-São Paulo, né, com isolamento em relação ao restante do estado, né, do Espírito Santo, isso no caso dos pomeranos, que possibilitou a preservação da sua cultura, né, e de seus hábitos, haja vista que o fato deles saírem do seu estado, né, nação, do seu país, e virem para outro país, e aqui encontrarem outras culturas, outros costumes e outros hábitos, obviamente causa um choque cultural. Então, como eles conseguiram ficar no Espírito Santo, mas de uma forma mais preservada, mais distante, no sentido de habitação dos demais brasileiros, eles conseguiram preservar bastante a cultura deles e os hábitos, obviamente, que essa cultura já tinha sido imposta, né, sobre eles. Então, a gente vai ter aí descendentes de alemães que fazem parte também desse povo e dessa cultura, beleza? Vamos lá, seguindo aqui. Seguindo esse mesmo eixo, tá? Do Brasil como um país de imigrantes e de emigrantes. Mais para frente a gente vai tratar sobre a questão de imigração, tá bom? Então, se a gente teve essa diferença aí, né, com esse quantitativo populacional aí de 690 mil, chegando ali na casa do 1 milhão de habitantes, mostra como essa população, ela ficou num eixo do Brasil, que é o eixo que ainda hoje é atrativo dentro do nosso próprio país, né, que é o eixo ali sul-sudeste, principalmente sudeste. Então, São Paulo, ela foi, né, e uma rede desse fluxo de imigração muito importante, né? Ela se destaca pelo grande contingente populacional que chega e também é traduzida como uma rede de atração, um fluxo de imigração constante, né, e que sempre tem acontecido de uma forma que nunca se deixa de receber, né, o Estado de São Paulo nunca deixa de receber esses imigrantes, e aí recebendo das mais diversas partes do mundo, mas principalmente dos países vizinhos, né, da América do Sul, os nossos colegas e irmãos da Bolívia, os nossos irmãos que estão ali na Argentina, que estão no Paraguai, no Uruguai, que estão mais próximos de nós, beleza? Então, lá em 2008, a estimativa do número de brasileiros que viviam no exterior era de cerca de 3 milhões de pessoas, né? Então, os países com as maiores comunidades brasileiras constituídas são Estados Unidos, Paraguai e Japão. Olha só que interessante, Paraguai é nosso irmão, né, vizinho, e a gente tem o Japão e os Estados Unidos como os maiores recebedores de brasileiros para viverem no exterior. Então, nesse caso, os brasileiros são considerados lá nos Estados Unidos, no Paraguai e no Japão como o quê? Imigrantes, né? Então, essa relação aí que a gente vai ter de diferenciação entre quem chega para nós chamamos de imigrantes, certo? Os brasileiros que aqui estão, quando chegam nos Estados Unidos, no Paraguai, no Uruguai, são chamados de imigrantes. Por quê? Porque eles estão saindo do Brasil e estão indo viver no países dos americanos, dos japoneses e dos paraguaios, tá certo? Emigrante é justamente o brasileiro que saiu daqui, do seu país, para viver em outro país. Então, para o brasileiro que sai daqui e que vai morar nos Estados Unidos, que vai morar no Paraguai, no Japão, na Austrália, no Canadá, ele é chamado pelo governo brasileiro de emigrante, beleza? Um começa com I e o outro começa com a letra E, mas existe diferença, tá bom? Imigrante é quem chega na nossa nação vindo de outra nação. E emigrante é aquele que faz parte da nossa nação e que vai morar num outro país, tá certo? Deu para entender? Senão a gente tira mais dúvidas no final, beleza? Vão me dizendo aí no chat se estão entendendo.
Vamos lá. Uma outra coisa importante da gente estudar quando a gente fala de contexto demográfico é justamente sobre as etapas do crescimento vegetativo, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso lá quando a gente estava falando das teorias demográficas, mas é importante a gente ressaltar novamente, porque agora a gente está falando de Brasil, tá certo? Então, especificidades do nosso povo, do nosso governo. Então, vamos lá. A gente teve ali uma fase no Brasil de 1890 até 1940, que foi tida como uma fase de equilíbrio, né, dessa etapa do crescimento vegetativo. Então, quando é que a gente teve um crescimento vegetativo no Brasil considerado equilibrado? Quando a gente teve elevada taxa de natalidade, mais elevada taxa de mortalidade, igual ao crescimento vegetativo da nossa população brasileira, considerado como razoável, né? Ou seja, razoavelmente pequeno da população brasileira. E por que que a gente diz que se a gente teve uma alta taxa de natalidade com uma alta taxa de mortalidade, isso tem como resposta, isso tem como resultado um crescimento vegetativo razoavelmente pequeno da população brasileira? Por um ponto muito simples. Nasciam muitos indivíduos, porém, também morriam muitos indivíduos. Então, a balança meio que se equiparava, né? Nasciam muitas crianças, porém, também morriam muitos indivíduos. A quantidade, ou a saber da quantidade maior que subia do número de nascidos, né? A gente também tinha uma taxa bem elevada daqueles que morriam. Então, os que nasciam acabavam contrapondo essa balança como déficit de mortalidade, ou seja, deixando os níveis de natalidade, ou seja, de quem nasce e de quem morre, bem o quê? Equiparados, tá certo? Então, isso no Brasil foi considerado uma época de equilíbrio. Lembrem-se, entre 1890 e 1940, tá? A gente teve uma outra fase, né? Mais duas outras fases. A que a gente está vivendo agora e uma outra que antecedeu, que foi chamada de uma fase de explosão, né? Onde nós tivemos ali de 1940 até 1980 uma elevada taxa de natalidade, mais uma queda na taxa de mortalidade. Ou seja, estavam nascendo muitos indivíduos, continuou nascendo muita gente, mas a quantidade de pessoas que morriam, o quê? Sofreu uma queda, né? E por que sofreu uma queda? Ali entre 1900 e 1900, entre 1940 e 1980. Por que que a gente continuou tendo muita gente nascendo e a gente, ao invés de continuar tendo o elevado índice de mortes, esse elevado índice de mortes caiu, ou seja, poucas pessoas estavam morrendo, por um motivo importantíssimo, né? Ali entre as décadas de 40 e 80, a gente teve a revolução sanitária, né? Que as pessoas morriam de cólera, que é uma doença adquirida através de falta de higiene, né? A gente começou a ter o quê? Esgotamento sanitário e, principalmente, a expansão das campanhas de vacinação. Então, tudo isso deu um acréscimo importantíssimo à longevidade, à vitalidade, e é o que a gente chama de crescimento vegetativo. Então, as pessoas estavam vivendo mais, por quê? Porque elas estavam aprendendo a se higienizar melhor, a gente estava tendo controle sanitário através de abastecimento de água potável e o início aí de uma campanha para que o esgoto das residências tivessem um local de deságue adequado e que fosse tratado, né? E também nas campanhas de vacinação. Então, a gente, com isso, teve um crescimento elevado da população, porque muitos continuavam ainda a nascer no Brasil, mas a gente teve aí uma queda na mortalidade dos indivíduos brasileiros, né? Então, por isso que nós tivemos uma explosão, né, demográfica nos períodos de 1940 a 1980, tá certo? Seguindo, né, após aí 1980, a gente tem uma fase de transição, que é a que a gente está vivendo agora, né? E quando eu digo agora, é posterior a 1980,
passando ali pela década de 90, pelos anos 2000, pelos anos 2010, né? E chegando até agora nos anos de 2020. A gente teve uma queda na taxa de mortalidade, né? Mas também uma queda na taxa de natalidade. Então, agora, a gente saiu daquele equilíbrio onde a gente tinha muita gente nascendo, mas também tinha muita gente morrendo. Depois a gente parte para uma grande explosão entre 1940 e 1980, onde a gente tem muita gente nascendo e pouca gente o quê? Vindo a falecer, né, morrendo, porque a gente tem aí uma qualidade de vida melhorada através das vacinas e da revolução sanitária. E hoje a gente tem uma população que tem uma cabeça diferenciada, né? As mulheres foram para o mercado de trabalho, há um alto custo de criação dos filhos nas cidades, né? Houve e há a difusão dos anticoncepcionais, o processo de urbanização, que hoje é muito maior do que era lá na década de 40 e na década de 80, né? E principalmente a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Então, essa mulher que está no mercado de trabalho hoje, ela é aquela mulher que prefere estudar, se aprimorar, trabalhar e mais tarde, se der tempo, se ela estiver apta, se ela quiser, ela vai o quê? Ter filhos, né? Então, hoje a gente passa por essa fase de transição onde a queda na taxa de mortalidade existe. Por quê? Porque hoje a gente tem ambientes mais urbanizados, né? A gente tem uma difusão dos anticoncepcionais, a gente também tem uma difusão da ciência, né? A gente tem uma difusão de medicamentos, de antibióticos, de anti-inflamatórios, que faz, obviamente, com que as pessoas adoeçam, continuem adoecendo, mas que tenham, obviamente, como se tratarem e como terem saúde, tá certo? Então, essa queda na taxa de mortalidade, mas a queda na taxa de natalidade, justamente por conta dessa mulher que está no mercado de trabalho, né, pelo alto custo da criação dos filhos e porque hoje não se quer ter tantos filhos, no máximo 2 ou 1 ou nenhum, a população tem crescido de forma mais lenta, né? Isso é um fato que a gente tem visto não só aqui no Brasil, mas também a nível global, beleza? Então, vamos lá. Passando disso, a gente vai para um retrato das pirâmides etárias brasileiras, né? Como era que o Brasil estava na pirâmide etária lá em 1950 e como é que a gente estava lá no nosso último censo, que foi o de 2010, né? Então, lá em 1950, a gente tinha uma grande parte da população brasileira, né, de indivíduos que não estavam na atividade, ou seja, não eram indivíduos em idade de trabalho, né, porque eram, em geral, crianças ou bebês, ou seja, o nosso maior contingente populacional lá em 1950 eram os indivíduos de 0 a 4 anos, né, depois os indivíduos de 5 a 9 anos. Então, até ali, mais ou menos 20, 24 anos, 25, 29 anos, era a maior parte da nossa pirâmide etária, né, do Brasil de 1950, tanto de mulheres quanto de homens. A gente era bem subdividido assim. Então, na faixa de idade ativa para o trabalho, a gente tinha aí nesse miolo uma população ali dos 15 aos 29 anos que já poderia estar no mercado de trabalho, né? Mas a gente ainda vê que a nossa população maior eram de crianças e adolescentes, tá bom? Já o Brasil de 2010, né, passando aí algumas boas décadas, a gente já tem uma outra realidade, né, um outro cenário. A gente já tem o quê? Um achatamento da nossa pirâmide na base, ou seja, bem menor a quantidade de indivíduos de 0 a 4 anos ou de 5 a 9 anos, como eu tinha citado, que era a maioria lá no Brasil de 1950, no Brasil de 2010, esse número já é mais reduzido, e a parte da população, onde a gente vai ter uma população num número maior,
é justamente a população de 10 a 14 anos até a população ali de 30 a 34 anos ou 25, 29 anos. É onde a gente cresce mais na nossa pirâmide, tanto de homens quanto de mulheres, e mostra que essa é a população economicamente ativa, que é aquela que vai pagar as aposentadorias dos nossos velhinhos, né? Então, quando a gente fala de pirâmide etária no Brasil, a gente vê como a gente mudou, como a gente evoluiu ao longo aí de décadas, saindo de uma população eminentemente jovial, né, que ainda não estava em idade de trabalho, para uma população jovem, né, em idade ativa, para o trabalho, ou seja, a população economicamente ativa que pode e deve dispensar riqueza para a nação, certo? Então, isso mostra que a nossa população, ela, o quê? Apresentou um envelhecimento, né? A gente acabou o quê? Tendo aí menos filhos nos últimos anos e também acabou envelhecendo mais. Fato é que a população brasileira, entre ali a faixa dos 60 anos, né, até os 80, 85 anos, até os 89 anos, é uma população que cresceu, tanto de homens quanto de mulheres no Brasil, apesar que a população feminina vive mais do que a população masculina nessa faixa etária de idade, tá bom? E aí, esse envelhecimento da população, ele mostra um retrato dessa fecundidade, né, que a gente tem no Brasil. Então, a taxa de fecundidade no Brasil, ela apresentou uma acelerada redução, né, nas últimas décadas, resultando em famílias bem menos numerosas. Certamente os avós de vocês devem ter tido 5 filhos, 10 filhos. Hoje, os pais de vocês têm 2, 3, né? E talvez vocês queiram ter um, no máximo 2 ou nenhum. Não é isso? Então, a taxa de fecundidade no Brasil, ela apresenta essa acelerada redução nas últimas décadas, resultando nessas famílias menos numerosas, com mais adultos do que o quê? Crianças, né? Então, a gente consegue ter uma modificação dessa população muito grande, né? E uma população que vai deixando de ser mais jovial para ser uma população ali de média idade para idade mais avançada, porque a tendência é de que esse envelhecimento da população brasileira, obviamente, mostre o crescimento do número de idosos, né, impulsionando, inclusive, a oferta de diversos e diferentes serviços de lazer, cultura, que sejam adaptados a essa parte da população que cada vez mais vai ser uma população que vai requerer de serviços que antes a gente não tinha, né? Por quê? Porque antes, como era uma população mais jovial, não se pensava nos serviços que essa população poderia dispensar. Então, hoje, a gente tem muito esses idosos, né, vivendo uma vida turistando, cuidando da saúde, né, fazendo atividades físicas, e assim, isso mostra um resultado de uma população que também está envelhecendo com mais qualidade de vida, né, com mais estrutura mesmo. Então, a maior preocupação, pessoal, que a gente pode ter hoje na nossa sociedade quanto a esse envelhecimento da população brasileira é justamente em relação ao crescimento de termos mais idosos em relação às contas da Previdência Social. Porque quem paga, né, a conta dos idosos que nós temos no país é justamente o quê? A população economicamente ativa. Então, se a gente está tendo um envelhecimento da nossa população, é necessário que a gente tenha uma grande população economicamente ativa, né, ou seja, de jovens ali na faixa dos 15 aos 39 anos, basicamente falando, mas, porém, os que têm 40, 50, 60 anos ainda estão em idade de trabalho, né, para que a gente possa garantir os pagamentos aos aposentados e pensionistas ao longo dos anos. Porque como é que funciona? Nós pagamos de forma hipotética a nossa aposentadoria, né? Todo mês, para quem trabalha, a gente
paga um certo valor ao INSS. Só que aquele valor que a gente coloca todo mês ali, ele é utilizado para pagar o quê? As aposentadorias dos que são chamados inativos. Ou seja, os avós de vocês, né, os familiares que já são idosos e que fazem recebimento, né, de pensão ou de aposentadoria. Então, aquilo que a gente vai para pagar essas pessoas. Na época deles era de igual modo. Eles ainda jovens, ou quando estavam ainda trabalhando e pagando, o que eles pagavam ia para quem? Ia para os idosos daquele momento. E assim sucessivamente, tá? É só para tentar explicar um pouquinho para vocês como funciona essa questão. Então, quanto mais envelhecida uma população, né? Quanto mais idosos nós tivermos, a gente vai necessitar ter muitos jovens trabalhando para que esses jovens possam pagar essas aposentadorias, porque é a população economicamente ativa que faz esse serviço, que presta esse serviço para a população, tá certo? Então, uma outra coisa que é importante a gente também citar, falando de população brasileira, a gente começou falando de imigração, depois falando de emigração, são as migrações intra-regionais, certo? As migrações intra-regionais, elas são aquelas migrações que a gente tem entre um estado e outro, dentro do nosso próprio o quê? País, né? Por exemplo, eu estava lá na Paraíba, vim para o Centro-Oeste, eu estava no Nordeste e vim para o Centro-Oeste, saí da Paraíba, fui para onde? Para o estado de Goiás. Quem está fazendo o caminho inverso, quem está ali no Sudeste e está indo para o Nordeste, quem está no Sul e está indo para o Sudeste, quem está no Sudeste e está indo para o Centro-Oeste. Então, são as migrações intra-regionais, que sofrem deslocamento entre regiões, tá? Então, é importante a gente sempre falar disso, porque as migrações intra-regionais, elas mostram também um retrato brasileiro, que nada mais é do que esse retrato de se uma população está saindo muito, está migrando muito de um estado para outro, de uma região para outra, isso pode designar aí um fluxo de pessoas urgente de recebimento em um determinado espaço geográfico, né, intrarregional, ou seja, de uma região, que pode favorecer ou que pode prejudicar essa região, né, se ela não tiver condições de receber esses indivíduos e alocá-los em situações de infraestrutura, de moradia, de trabalho, de educação e de qualidade de vida da melhor forma possível, tá bom? Então, a gente percebe que a maior parte das migrações existentes são no Brasil, tá? No caso do Brasil, são dos nordestinos que saem para o Sudeste, especificamente para São Paulo, né? Mas que também se distribui no Rio de Janeiro, e também, e por mais que isso a gente talvez nunca pense, né? Mas também dos que estão no Sudeste, que têm ido também de uma forma bem abrangente para o Nordeste brasileiro, ou seja, a gente tem tido aí uma inversão, né, desses deslocamentos. E de uma forma pormenorizada, mas que mesmo assim acontece, saindo do Sul, indo para o Sudeste, e saindo do Sudeste e indo para o Centro-Oeste, tá? Então, essas migrações intrarregionais, elas podem mostrar para a gente qual é a situação atual do Brasil. Então, a gente vai aqui dar um panorama, né, para vocês, de como está a situação atual de cada região, tá bom? E quais são os fatores que estão implicados a essa situação, tá certo? Então, vamos lá. Região Norte. A situação atual da região Norte brasileira, ela é de atração, né? Ou seja, a gente tem projetos de ocupação, né, ligados à mineração, à indústria, à agricultura, que são iniciativas do âmbito particular e público que estão causando essa atratividade. Então, muita gente também tem ido para a região norte a fim de ter o quê? Mais acesso a trabalhos na área de mineração, de indústria e de
agricultura, beleza? Então, são iniciativas do âmbito particular e público que têm atraído as pessoas para essa região, tá certo? Pessoal, só um minutinho aqui, eu já volto. Pessoal, voltei. Desculpem, que o cachorro estava morrendo de latir aqui. Voltando aqui. Então, a gente falou da região norte, tá? Lá na região nordeste, como é que está acontecendo, né? A gente tem a repulsão em queda, né? E uma migração de retorno. Isso significa que antes a gente tinha um retrato do Nordeste como o quê? Uma região onde as pessoas o quê? Saíam muito dela, né? Era uma área dita de repulsão. As pessoas saíam de lá e iam para o sul, né? Para o sudeste do Brasil, principalmente para o sudeste do Brasil. E isso hoje tem se invertido. Hoje a região Nordeste tem essa repulsão de fato em queda, né? Tem caído demais. E o que tem acontecido é uma migração de retorno, né? As populações voltando para o Nordeste em busca de oportunidades. Mas vamos descobrir por que é que a região Nordeste agora está com essa migração de retorno, né? Os fatores são o processo de industrialização que incentiva os deslocamentos internos e que tem desestimulado a migração para outras regiões, ou seja, com o aumento do processo de industrialização na região Nordeste, acaba que as populações que tinham saído, né, acabam querendo retornar, e isso faz com que a gente tenha um panorama que antes era de repulsão e agora que seja de atratividade, né, que seja de um retorno à terra natal, digamos assim. Já no centro-oeste, na região centro-oeste, a gente vai ter a situação atual é de atração em queda, ou seja, antes o centro-oeste tinha muita, né, essa atratividade em detrimento da agropecuária, principalmente da pecuária extensiva e principalmente das lavouras extensivas, como soja, sorgo, né, milho, enfim. Então, a atração tem caído nessa região, na região centro-oeste. Os fatores são os projetos de colonização e a abertura de rodovias, né, a expansão dos latifúndios de soja e a expropriação dos pequenos proprietários. Ou seja, aquelas pessoas que tinham aqueles pequenos ali lotes de terra, né, acabaram que tiveram que expropriar a terra. E o que seria isso? Vender a terra, né, muitas vezes de forma abrupta, ou seja, sem querer vender a sua terra, para conseguir se estabilizar em outros lugares, né? Por quê? Porque o grande latifundiário é que tem feito isso, que tem realizado essa inserção dentro do campo, a ponto de que os pequenos agricultores, os pequenos proprietários, eles não conseguem se manter lado a lado, e por isso mesmo acaba que perdendo a possibilidade de trabalho. Então, se a gente tem essa perda dessa mão de obra, por mais que ela esteja indo para os latifúndios, em geral, são muito maquinizados e a mão de obra humana, ela não é tão necessária assim, né, em grandes quantidades. No Sudeste, a gente também tem a mesma situação, né, atração em queda, ou seja, as populações têm evitado, e apesar de que ainda há essa procura, tá, pessoal, tanto do Centro-Oeste quanto do Sudeste, mas aquela grande pungência, aquela grande quantidade de indivíduos que se deslocavam, não fazem mais esse mesmo itinerário, tá? Então, o que é que tem acontecido no Sudeste? Quais são os fatores que têm colocado como predomínio, né, para que essa atração que antes acontecia tanto, agora está em queda? Então, o predomínio de migrações internas, né,
impulsionadas pela desconcentração industrial. Então, o que é que tem acontecido? São Paulo, mesmo capital, não suporta mais a sua área industrial. O que é que tem acontecido? Essa área industrial tem sido levada para o interior, né? Para a parte mais adentrada ali de São Paulo e dos outros estados que perfazem a região sudeste. E aí, como as populações vão aumentando e tendo essa densidade demográfica maior, acaba que essa atração vai caindo, porque as oportunidades de trabalho, elas vão sendo o quê? Realocadas. Antes da capital, os grandes centros urbanos eram as grandes atrações, né? Hoje não mais. Quem se dirige para essas regiões se dirige para que venha trabalhar ali lá nos interiores, né? Nas cidades menores, mas que tem tido a sua capacidade industrial sendo modificada, tá certo? Lá na região sul, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter, hoje, uma realidade de repulsão, ou seja, quem está na região sul está querendo sair dessas regiões e buscar novas oportunidades em outros lugares. E quais são os fatores, né, que têm feito com que a população que mora no sul saia de lá e vá para outros lugares? Primeiro, expansão dos latifúndios de soja e, segundo, expropriação dos pequenos proprietários rurais. Então, é algo bem parecido com o que também acontece no Centro-Oeste, só que no sentido de repulsão, ou seja, os latifúndios de soja têm crescido muito na região sul, né, e com isso os pequenos proprietários, eles não conseguem mais continuar nessas regiões e, pelo mesmo, acabam perdendo seus negócios, beleza? Vamos lá, a gente está finalizando aqui essa parte, para a gente chegar nas partes de dúvidas e naquilo que vocês ainda tiverem como dificuldade ou que não entenderam direito, tá bom? A gente está falando aqui, pessoal, sobre a demografia da nossa população brasileira, né? A partir desse entendimento, a gente percebe uma nova realidade demográfica a nível de Brasil, quando a gente fez ali um parâmetro entre 1950 e 2010, né? Lá em 1950, a gente tinha uma população de crianças, né? Ou seja, uma população muito jovem, e em 2010 a gente já tem uma diminuição, né, disso na nossa pirâmide etária, e a maior parte da população é aquela que é considerada economicamente ativa, que é aquela população ali entre os 15 até os 29 anos. A gente tem também, com essa nova realidade demográfica, o envelhecimento da nossa população, o que se traduz em algo benéfico, haja vista que se a população consegue viver mais, ou seja, ter um crescimento vegetativo maior, consegue viver mais anos e com mais qualidade de vida, isso demonstra que a população em si daquele país tem vivido melhor, né? Também com detrimento, ainda esse aspecto da população brasileira, a gente vai ter um relativo balanço aí entre imigração e emigração. A gente falou que imigração são aqueles que chegam no nosso país, e aí eu dei o exemplo, né, digamos que paraguaios, uruguaios, canadenses, australianos, franceses venham morar no Brasil. Para o governo brasileiro, quem chega é o quê? Imigrante, tá? E quem é do nosso país, quem é brasileiro, que sai daqui e vai para os Estados Unidos, Japão e Paraguai, que foram os 3 lugares que no mundo é para onde os brasileiros mais têm ido em busca de trabalho. Para o governo brasileiro, aqueles que saem do seu país, como os brasileiros, e vão para outros países, são emigrantes, né? A gente troca o I pelo E. E a gente também abordou, com essas migrações intrarregionais, né, a desigualdade regional que acontece em relação a essas disparidades, né, entre a população que, em determinado momento, está repulsando determinada região, outras regiões que estão sendo de atração, né, que estão sendo atrativas, e outras que a gente ainda pode colocar que estão com a sua atração em queda, né, ou seja, não repulsam, né, os indivíduos,
a ponto disso, não chega a isso, mas que tem aquele processo que antes era tão interessante como o Centro-Oeste e o Sudeste, hoje está em queda. E que quem tem tido uma migração de retorno é justamente o Nordeste brasileiro, né, que tem tido o seu parque industrial mais valorizado, e pelo mesmo tem feito com que a população nordestina que tinha saído, né, e tinha feito uma migração intrarregional, indo ali para o eixo Rio-São Paulo, né, principalmente ali o Sudeste, hoje estão fazendo o caminho de volta para casa, literalmente, tá bom? Então, isso foi o que a gente conseguiu abordar aqui hoje. Agora, eu necessito da participação de vocês, né? Dúvidas, questionamentos sobre o conteúdo, se vocês têm algo específico para perguntar. Pessoal, tem alguém aí ou só tem as fotos? Oi? Então, mas eu não falei da atividade, porque aqui hoje não era para isso, né? Eu não falei não, Josi, sobre a atividade não, tá? Eu só estava ministrando a aula, tá certo? O que é que vocês querem saber da atividade, que eu não estou entendendo? Sobre o vídeo, Samara colocou sobre o vídeo. Eu não entendi. Qual é a dúvida específica de vocês sobre a atividade? Podem perguntar. Samara, tá aí ainda? Josiane, quer perguntar sobre a atividade para eu poder entender o que é que você não entendeu? Professora. Não foi porque eu fui apertar em tirar, em ativar o áudio e apertei em sair sem querer. É Ah, tá. porque eu peguei do início até o fim da aula, só que eu não peguei a hora que a senhora estava conversando com os meninos antes de iniciar de fato a aula. Eu achei que a senhora tinha Hum. falado sobre a atividade do TikTok. Não, eu acho que eu não falei, não. Eu não me lembro se eu falei da atividade, não. Bom, enfim, você tem alguma dúvida específica? Eu não sei se já chegou a olhar lá. Tenho não. A Victoria está dizendo que não entrou na atividade, então até agora está tudo tranquilo. Então, a atividade avaliativa, né? A gente mudou um pouco o sistema para que fosse algo interessante para vocês, né? O certo, pessoal, é vocês darem uma olhada entre o primeiro e o segundo dia, sempre que, em todas as disciplinas, né? Que colocam os conteúdos, dá uma olhada no que tem lá. Porque, assim, eu não consigo tirar a dúvida de vocês, até sobre uma atividade, se vocês não tiverem visto, porque ao ver é que vocês vão ter dúvida, né? Sobre as atividades que lá estão. Mas vamos lá. A atividade é: vocês deverão gravar, né, um vídeo no TikTok, certo? De até 1 minuto sobre o conteúdo que eu acabei de falar aqui com vocês, tá certo? Então, a atividade ela pode ser de trio, né, de três, e também pode ser individual. Isso não significa que o fato de ser de três, que vocês precisem se encontrar. Pelo contrário, vocês podem cada um gravar a sua parte e editar, né? Porque no vídeo a gente pode fazer isso, a gente pode fazer uma edição. Então, vocês bolem aí, se vocês preferem fazer individual ou preferem fazer de trio, né? A atividade realmente para poder ter toda a pontuação precisa ser segundo as regras que foram colocadas lá, né? Divertida, comunicativa, obviamente abordar o conteúdo e ser de até 1 minuto, né? Vocês vão poder enviar lá pelo lugarzinho que eu coloquei no Moodle, certo? E
Também pode enviar, se não conseguir por lá, por e-mail, e também pode enviar pelo WhatsApp. É por isso que eu também coloquei o contato lá, tá bom? Mas só vão conseguir fazer a tarefa muito bem se assistirem a aula, como assistiram agora, né? Isso foi uma outra característica que eu também mudei para esse nosso último trimestre, né? É importante essa ressalva, é o nosso último trimestre, e a gente só vai ter 2 módulos para ele, então é importante ter atenção nisso. Eu sempre gravava as aulas, né? E quando chegava no nosso momento síncrono, vocês, por não terem assistido, não terem estudado, nunca tinha dúvida. Então, eu preferi colocar uma outra aula, né? Que também faz parte do conteúdo, é a mesma coisa, mas de um outro colega que disponibilizou lá no YouTube, e aqui hoje a gente tem o nosso momento síncrono, tá certo? Então, eu mudei a estratégia para que isso facilitasse e aprimorasse o aprendizado de vocês, tá bom? Beleza? Tá dando para entender, pessoal? Ou não? Beleza, Esther. Ótimo. E aí, se vocês tiverem mais dúvida, algo do tipo, vocês podem me enviar e-mail, tá bom? Eu prefiro sempre e-mail, eu sempre peço que evite o WhatsApp. Por quê? Porque acaba que muita gente envia coisa pelo WhatsApp e eu não dou conta de responder lá, tá bom? Eu só mandei para vocês a questão do vídeo, porque talvez vocês não conseguissem enviar lá pelo. Que eu tenho certeza que vai dar, porque eu coloquei até uma carga bem grande de vocês conseguirem fazer, né? O upload do vídeo, tá bom? Ou por e-mail, que também deu certo pelo teste que eu fiz. Mas aí, se não der de jeito nenhum, me manda pelo WhatsApp. Se for em trio, basta que um colega só envie, tá bom? Porque aí eu vou ver o rosto dos 3, né? Mas aí me diz o nome de todo mundo, que eu vou fazer a avaliação e colocar a nota. E se for individual, da mesma forma, né? Eu vou saber quem é, tá bom? Beleza? Alguma dúvida, pessoal, sobre o conteúdo? Por enquanto Sim ou ainda não? não. Foi Leandro que falou? Foi isso? Sim. Mais alguém, gente? 1 minuto, para vocês responderem. Que eu tenho aula daqui a 1 minuto com 2 outras turmas. Vocês são os únicos que são, assim, privilegiados, que só são vocês. Todas as outras turmas, elas compartilham os momentos. Beleza, Esther. Então, tá tudo tranquilo, né, pessoal? Mais tarde, essa aula vai estar lá no YouTube. Eu não sei qual horário ela estará, mas que estará, isso é fato, tá certo? Eu vou fazer o upload e colocar lá para vocês, tá bom? Professora, Tranquilinho? Oi, Leandro, eu, fica à eu não vontade. entendi direito assim como falou que é divertido. Como assim divertido, professora? Você quer que tipo assim, bota uma figura na cara, aí bota uns efeitos, Pode ser tipo assim? também, se quiser usar meme da professora, é só me pedir que eu mando. Divertido é que seja divertido para vocês, entendeu, Leandro? Que seja uma coisa bacana. Eu sei que vocês gostam de rede social, sei que vocês gostam de TikTok, né? E é uma forma descontraída de vocês aprenderem um conteúdo, de vocês estudarem, porque eu sei que é só 1 minuto lá, né? Mas para fazer, não vai ser só 1 minuto. Vocês vão gastar bem mais minutos, né? Para poder realizar a atividade. Então, nesse sentido, tá certo? Ok. Deu para entender direitinho? Então, assim, quando eu coloquei lá divertido, criativo, foi para que vocês conseguissem enxergar isso como algo assim, para a atividade ser, obviamente, levada a sério, né? Porque ela vai ser uma nota de vocês, e quem não fizer bem feito não vai ter a nota, ou vai ter uma nota muito ruim, e de vocês mostrarem todo o potencial de vocês, né? De criatividade, capacidade de entender o conteúdo e de conseguir sintetizá-lo, né? Tá certo? Então, esse é um conteúdo preponderante, ele cai em todos os Enems, dinâmica populacional e dinâmica demográfica brasileira cai, neomalthusianismo, que não é o caso agora, né, mas o conteúdo que vocês viram anteriormente, neomalthusianismo, malthusianismo e reformismo cai demais no Enem. Então, assim, esse conteúdo de agora era para pegar aquilo que a gente já tinha trabalhado e trabalhar o nosso Brasil, tá certo? Então, é importante que vocês se atenham bem
a isso aí, tá bom? Beleza? Pessoal, eu vou ter que ir agora, porque eu tenho aula com outra turma, tá certo? Mas eu estou à disposição de vocês, em todos os canais que eu já falei aqui. Qualquer dúvida, é só mandar também lá no nosso fórum geral, que eu atendo, tá certo? Belezinha? Ok. Beijo grande. Fiquem com Deus.